A minha família tem uma fazenda aqui em Goiás. E isso que eu vou contar foi algo que o meu tio nos contou. Por mais estranho e fantasioso que isso pareça, ele jura que é verdade. E do jeito que eu o conheço, eu acredito. Esse meu tio estava cuidando da fazenda da família. Os negócios estavam indo bem, mas ele queria ampliar o lucro. Então resolveu que ia aumentar o rebanho de gado. Ele precisaria de mais pasto para isso, e resolveu derrubar uma área florestada da fazenda, que ele achou que daria um bom pasto. Então, ele começou a fazer os planos para desmatar a área. Primeiro, ele juntou alguns peões e foi fazer uma queimada para limpar a área. Eles colocaram fogo no mato e foram embora, deixando o fogo fazer o trabalho dele. Depois de um tempo, eles voltaram para lá e viram que o fogo tinha apagado. Eles acharam estranho, então colocaram fogo de novo e foram embora. Mais tarde, quando voltaram, o fogo estava apagado de novo. Eles acharam que podia ser alguém que estivesse fazendo isso e então resolveram fazer uma busca na região. Deram uma volta, mas não acharam ninguém. Então, colocaram fogo no mato e dessa vez ficaram um tempo lá, para ver se alguém aparecia. Mas, depois de um tempo, o fogo apagou sozinho. Eles acharam isso muito estranho. Então colocaram o fogo de novo no mato e depois de um tempo, o fogo apagou de novo. Eles tentaram mais algumas vezes, em lugares diferentes, mas o fogo sempre apagava. Então ele resolveu que ia cortar as árvores com motosserras. Meu tio é bem teimoso e não estava a fim de desistir tão fácil. Mas, como já estava tarde, ele decidiu deixar para o dia seguinte. De noite, ele estava na sede da fazenda e resolveu ficar na varanda, enquanto fumava. Lá fora, a noite estava com uma lua fraca que não dava para iluminar muita coisa. E não tinha muita iluminação, o que deixava a fazenda muito escura. Um bom tempo depois, ele resolveu entrar e ir fazer outra coisa, quando viu alguma coisa se mexendo em frente da casa, bem adiante, ainda envolto na escuridão. Só dava para ver o movimento, não dava para ver o que era. O meu tio pensa sempre o pior, e é meio esquentado, e já foi furioso querendo saber quem tinha invadido a fazenda. Ele foi chegando perto de onde tinha visto o movimento e já estava completamente cercado pela escuridão. Mas os olhos dele foram se acostumando com a pouca luz e já conseguia dar uma olhada em volta. Então, ele viu alguma coisa se mexendo um pouco a alguns metros do lado dele. Ele saiu correndo achando que era alguém, e quando ele chegou perto do que estava se mexendo, ele tomou o maior susto da vida dele. Ele falou que sentiu o coração subir para a garganta. O que estava se mexendo não era uma pessoa, era uma criatura estranha. Tinha mais de 2 metros de altura, quase 3. Era fina com as pernas e os braços bem longos. O rosto não tinha boca ou nariz, só 2 olhos. E não tinha cabelo e orelhas também. A cabeça era um pouco desproporcional ao corpo. Era um pouco pequena para um corpo daquele tamanho. Os dedos eram finos e longos também, e parecia só ter 4 em cada mão. Meu tio não conseguia ver direito. Não deu para ele ver a pele, pois não tinha luz direito, mas ela parecia estar coberta de terra. Depois que ele viu a criatura, a primeira reação que ele teve foi tentar sair correndo, mas ele não conseguia se mexer. Ele não sabe se era de tanto medo ou se aquela coisa tinha alguma influência sobre ele. Então, a coisa deu um passo na direção dele e ficou a uns 2 metros de distância. E falou para ele numa voz quase sussurrante que parecia o vento. Mesmo sem ter boca, ele fala que parecia que a criatura estava falando dentro da cabeça dele. Deixe a minha floresta em paz.
Se você tentar destruir ela de novo, eu vou fazer o mesmo com você. E então a criatura saiu correndo, mais rápido do que qualquer outro animal que ele já tenha visto correndo, e pareceu mergulhar no chão. Ele não sabe se a coisa entrou em algum buraco, ou se ela caiu, ou o que fez. Ele não quis ficar lá para descobrir. Ele só saiu correndo na direção da sede da fazenda. No dia seguinte, ele falou para os peões que não iam mais transformar a floresta em pasto. Depois, ele foi até onde tinha encontrado a criatura na noite anterior, mas não achou nenhum rastro dela, e nenhum buraco no chão. Até hoje ele evita aquela floresta, e ninguém da fazenda gosta de passar perto também. E um dos motivos para eu acreditar nessa história é que o meu tio é muito ganancioso e não liga muito para ecologia e preservação de floresta. Só alguma coisa desse tipo faria ele mudar de ideia. Esse caos aconteceu há muitos anos atrás, lá pela década de 70, no interior do estado, Osório, também no Rio Grande do Sul. A história se passa entre um casal. A mulher, dona de casa, era casada com um militar que se opunha à religiosidade dela. Apesar de sua devoção católica, o marido considerava suas práticas uma perda de tempo. Em tom de ameaça, ele proibiu que ela realizasse suas adorações em casa. Grávida de 8 meses, a mulher fez um pedido especial a uma santa, acendendo uma vela e rezando por algo difícil de se conquistar. O marido chegou do quartel, reforçando sua proibição, mas ela continuou com a sua devoção. Um dia, ele viu uma vela acesa aos pés da imagem de uma santinha, agrediu verbalmente a mulher e derrubou a imagem. A tragédia se desenrolou quando, após a mulher dar à luz em um hospital distante, a criança nasceu sem vida. O marido não aceitou aquela situação, considerando-a um castigo. Em um ato de agressividade, ele quebrou a imagem da filha, a jogando ao chão. Bom, após sepultarem a menina, um grupo de grandes cães negros, nunca antes vistos na região, invadiu o cemitério, foi até o túmulo da mesma, despedaçando o caixão e espalhando os pedaços dela pelo cemitério. A mulher, chocada, teve que realizar um novo sepultamento, sem entender o motivo daquela tragédia. Essa história assustadora e inexplicável ocorreu no sul do estado do Rio Grande do Sul, no final dos anos 60, no interior. Boa noite. Olá, meus queridos inscritos, aqui é Alisson Maciel, passando para lembrá-los rapidamente do desafio dos 10.000 seguidores. Quando eu bater essa meta de 10.000 seguidores, eu irei sortear 2 livros do Jefferson José, O Eurolf na Vila dos Lobos e O Dia em que o Sol Parou. Então, se você quer concorrer, pegue um link dos nossos vídeos e compartilhe com seus amigos. Mas se você não tem paciência para adquirir as obras do Jefferson José no sorteio, entre em contato no link nas descrições. Vai direto para o WhatsApp do Jefferson José e encomende o seu. A compra é totalmente segura. Eu já mostrei eu recebendo os meus livros, a Heloíse hoje dela, e o nosso amigo Hamilton Quaresma, que também é seguidor do canal, recebendo os dele.